Olá, tudo bem? Eu sou Giovanni Souza, advogado especialista em Direito do Trabalho. Eu venho gravando uma série de vídeos, te trazendo aqui dicas interessantes acerca da área trabalhista. E hoje eu quero te falar de mais um tema, te trazer mais uma dica. Quero te responder a seguinte dúvida: quanto tempo o trabalhador tem para ingressar na Justiça do Trabalho com uma reclamação trabalhista e requerer seus direitos trabalhistas? Essa é uma dúvida bastante recorrente. É uma dúvida bastante presente entre os trabalhadores quando procuram um profissional, um advogado, para ingressar com uma ação trabalhista. E como regra, nós temos o quê? Nós temos lá no artigo 7º, inciso 39 da Constituição Federal, bem como lá no caput do artigo 11 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, nós temos como regra que o direito do advogado ingressar na Justiça do Trabalho para requerer seus direitos trabalhistas, ele prescreve, ele tem prazo de prescrição previsto. Ele prescreve em 2 anos prescreve o direito dele entrar com uma ação trabalhista. Então, se completar 2 anos e o empregado não ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, caso ele queira naturalmente, para requerer seus direitos trabalhistas, então incidirá a chamada prescrição bienal, também chamada de prescrição fatal. E fatal por quê? Porque ela corrói, ela destrona, ela fulmina, ela impossibilita, depois desse prazo de 2 anos, do trabalhador poder buscar a Justiça do Trabalho para requerer seus direitos trabalhistas. Imaginemos você que está aí me acompanhando neste momento. Você é trabalhador. Imaginemos que você tem uma demanda dessa natureza. Imaginemos que hoje, 27/8/2018, você saiu do seu serviço, não recebeu seus direitos trabalhistas, como deveria ter recebido, e que você pretende buscar a Justiça do Trabalho para requerer as suas verbas trabalhistas. Qual o prazo que você tem para fazer isso? Hoje você saiu do trabalho, hoje encerrou a sua atividade laboral, hoje encerrou o seu contrato de trabalho, hoje 27/8/2018. Naturalmente, no dia 27/8/2020, você conta 2 anos daqui para frente, 27/8/2020 vai ser o último dia do prazo para que você possa ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho. Isso porque, se você não fizer, no dia 28, dia seguinte, já vai estar prescrito, porque já terá incidido a prescrição bienal, a prescrição dos 2 anos. E você não mais, mesmo que você ingresse com uma ação trabalhista, naturalmente, a parte adversa vai requerer a prescrição bienal e o juiz muito provavelmente vai acolher o pedido e vai ali decretar extinta a sua pretensão. Entendido isso, gente? Aqui eu quero te trazer mais um detalhe interessante, presta atenção. E se o dia 28/8/2020, que foi o último dia do seu prazo, e se ele caiu, por exemplo, no dia não útil? Imaginemos que ele caiu no final de semana, por exemplo, no sábado, ou que ele caiu no feriado, seja no feriado municipal, seja no feriado estadual, seja no feriado nacional. E quando isso ocorrer, qual vai ser o último dia do prazo? Naturalmente, a regra diz o quê? Que o último dia do prazo vai ser o primeiro dia útil subsequente. Subsequente ao quê? Ao final de semana e ao feriado, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele nacional. Preste atenção em mais esse detalhe. Mas aqui, gente, eu só estou falando da regra. Isso é muito básico. Talvez nem seja o seu caso. Você naturalmente poderá ter outras dúvidas. Você poderá chegar em mim e me perguntar: doutor, tudo bem, mas
doutor, já passou 2 anos, eu não ingressei com uma ação trabalhista. O meu prazo terminou esses dias. Existe alguma possibilidade, existe alguma exceção a essa regra? Então, para te responder a esta dúvida, eu quero te trazer 2 situações que não necessariamente se aplica aí a regra dos 2 anos a partir da saída do empregado, do encerramento do contrato de trabalho. A primeira situação é quando é no caso de aviso prévio. Havendo aviso prévio trabalhado, a exigência do aviso prévio cumprido, a data que vai ser considerada para o encerramento do contrato de trabalho, naturalmente para o início da contagem da prescrição, vai ser a do último dia de trabalho cumprido. Essa vai ser a data. Caso, por exemplo, ele não cumpra, nesse caso o aviso prévio será indenizado, vai ser também aquela data que ele teria que ter cumprido o aviso prévio, o último dia do cumprimento do aviso prévio, caso ele tivesse sido cumprido. Então essa vai ser a data que vai ser considerada para o encerramento do contrato de trabalho e o início da prescrição bienal. Quer dizer, com o aviso prévio, a data final aí do encerramento do contrato de trabalho, ela é projetada. Ela é projetada. Né? Existem regras, que não vem o caso aqui, para cada ano trabalhado 3 dias de aviso prévio, né? Até o limite aí de 90 dias. Nós não vamos entrar nessa discussão, porque isso é uma outra situação. Mas, para a data do aviso prévio, a data final do encerramento do trabalho, no caso do aviso prévio, seja ele trabalhado, seja ele cumprido, é exatamente a data que deve ser considerada para o início da contagem do prazo prescricional. Do prazo prescricional, gente. Logo, é essa data que servirá de início da contagem do prazo prescricional. Tudo bem? Tá certinho isso? Essa regra nós encontramos em 2 OJs, Orientações Jurisprudenciais, da Seção de Dissídios Individuais, da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho, do TST. Então essa é a primeira situação, que não se aplica necessariamente da forma como nós havíamos explicado na regra, quando se tratar de aviso prévio. E qual outra situação, doutor? A outra situação é quando o trabalhador for menor de 18 anos. Por que isso, gente? Porque contra menor de 18 anos, o artigo 440 da CLT diz que não incide a prescrição bienal enquanto o trabalhador, o empregado menor de 18 anos, ele não completar 18 anos. A contagem do prazo prescricional só começa a fluir a partir do momento que ele completar 18 anos. Aí é que dali para frente, 2 anos depois, é que vai incidir aí a chamada prescrição bienal. Tá certo? Então, como regra no Brasil, a gente sabe que o trabalhador, ele pode, o menor, ele pode, o trabalhador menor, ele pode trabalhar a partir dos 16 anos. Essa regra nós temos, a própria Constituição traz isso lá no artigo 7º da Constituição. Se a gente for olhar, a gente vai naturalmente isso. Claro que ele pode trabalhar com idade menor do que isso? Pode, na condição de aprendiz, né? Quando ele estiver na condição de aprendiz, ele pode a partir dos 14 anos, que é uma outra situação, uma outra discussão, que não é objeto também aqui dos nossos esclarecimentos, mas eu te trago a situação do menor para dizer o seguinte, que também no caso do menor, ao início da prescrição bienal, os 2 anos ali que vai prescrever o direito dele ingressar na Justiça do Trabalho, ele só começa a contar a partir do momento que ele completa 18 anos de idade. Antes disso, não há que se falar. Antes disso, não inicia a contagem do prazo prescricional. E aqui tem um detalhe interessante. E se ele for emancipado? Seja porque os pais quiseram emancipá-lo, seja porque ele se casou, seja porque ele colou grau de curso de ensino superior, seja porque ele é servidor público efetivo, né?
seja pela razão que for. Se ele já tiver sido emancipado, ainda assim, não flui a contagem do prazo prescricional. Apenas a partir do momento que ele completar os 18 anos é que começa a contagem do prazo de 2 anos que ele terá para poder entrar na Justiça do Trabalho e requerer seus direitos trabalhistas. Tranquilo? Entendido? Então fique atento. Fica mais essa dica. Muito obrigado, um forte abraço e até nosso próximo encontro.